Eu não supero a minha ex. Esse vídeo, na verdade, é uma espécie de guia para você que está com uma grande dificuldade de superar um relacionamento. Então, para eu fazer esse guia, uma espécie de passo a passo, eu vou primeiro contar uma história que aconteceu comigo, a minha primeira grande decepção amorosa, que foi uma que eu fiquei muito mal por muito tempo. Demorei mesmo para superar e, na verdade, essa primeira decepção foi uma lição para mim, para os próximos relacionamentos. Eu vou contar essa história e já vou emendar aí, no final dessa história, a grande primeira lição que eu tive para superar um relacionamento, superar uma ex. Apesar do título do vídeo, eu estou tranquilo quanto à minha ex. O que passou, passou. O que a gente teve foi maravilhoso. Era uma mulher legal. Enquanto durou, foi lindo. Tenho saudades. Inclusive. Brincadeira. Se você é novo por aqui, você vai ver que este canal antigamente falava só de assuntos policiais, porque eu sou um ex-policial civil de Santa Catarina e tinha esse canal para falar disso, mas eu decidi sair da polícia no passado, começar a falar de outros temas e cá estou eu. E se você curte esses temas, deixa o like no vídeo e se inscreve no canal. Bom, a minha primeira grandíssima decepção amorosa, eu tinha 19 anos, eu estava na época da faculdade e 19 anos você é jovem, você ainda é cheio de esperança, cheio de vida, você acredita que as coisas vão acontecer, né? Com o tempo a gente fica mais cético. Mas enfim, eu estava na época da faculdade, eu acabei conhecendo uma menina que de cara a gente já se identificou muito, começou a conversar muito juntos. Só que teve um problema. O dia que eu conheci essa mulher foi o dia que eu fiquei com a melhor amiga dela. A gente estava numa festa, eu fiquei com a melhor amiga dela e no mesmo dia eu conheci ela. E nesse dia eu conversei mais com ela do que com a guria que eu fiquei. Aí começou a nascer uma grande amizade. A gente começou a se falar quase todos os dias por SMS, falar o dia inteiro. E começou a ter muitas coincidências que nos fizeram nos aproximar. Por exemplo, na biblioteca da faculdade, ela pegou um livro, com tantos livros lá, e naquele livro, dentro do livro tinha um papelzinho de aluguel meu que o bibliotecário esqueceu de tirar na época, com o meu nome lá. Foram acontecendo várias coincidências que foram nos aproximando, o papo foi sendo legal, tudo até então na amizade. Eu achava ela bonita, claro, mas também não falava nada, porque eu tinha ficado com a melhor amiga dela. E na verdade eu não queria mais ficar com a melhor amiga dela, mas a amiga dela queria ficar comigo outras vezes, enfim. Fiquei nessa amizade aí por um tempo pra ver o que dava. E chegou um dia que a gente foi sair todo mundo junto, eu, mais uns amigos, a amiga dela, ela. E eu me toquei nesse dia, depois de beber umas, óbvio, que eu tava completamente apaixonado por ela. A gente tava conversando por muito tempo, semanas, todos os dias. Eu me toquei que eu tava louco por ela e eu queria saber se era o mesmo. E acabei, de algum jeito, lá falando disfarçadamente, né? Falando com ela disfarçadamente. Eu falei, ó, se tu sente a mesma coisa, só balança a cabeça que sim. E a gente tava num canto, né? Não podia parecer que a gente tava flertando. E ela falou que sim. Então, a partir daí, se iniciou pra mim uma grande esperança. Que eu encontrei o amor da minha vida. Que a minha vida tinha tido sentido e mais cor de um dia pra noite. Eu tinha um sentido pra acordar, viver. Meu coração vibrava pensando nela. Só que tinha um problema, essa amiga dela. E como essa amiga dela ainda tinha vontade de ficar comigo, ficava muito esquisito a nossa relação, mas acabei falando com a amiga dela que eu não queria mais ficar com ela e tudo bem. Só que ela sempre falava, pô, tem a minha amiga, é chato e tal, enfim. Foi um processo demorado, até que um dia, numa festa, acabou rolando. Essa amiga dela ficou com um amigo meu e nesse dia, já que ela ficou com um amigo meu, a menina que eu gostava acabou ficando comigo e foi uma noite maravilhosa pra mim na época, eu lembro. Então beleza, a gente continuou conversando, se vendo no final de semana, uma festinha aqui, outra ali, dando uns beijos e não passou disso. Acontece que eu tava muito apaixonado, muito afobado. E teve um dia que eu caguei com tudo. Era aniversário dessa melhor amiga dela, que eu já fiquei. E nesse aniversário eu queria ficar de casal com essa menina que eu tava apaixonado. E essa menina que eu tava apaixonado nesse dia tava estranha comigo. Ela tava mais colada na amiga, não tava me dando muita atenção. E eu, em vez de ter um pouco de compreensão da situação, eu estava só pensando no meu querer, no que eu queria. Só tava pensando no meu prazer. Eu queria ficar com ela, eu não tive paciência, fiquei putaço. E eu acabei ficando bêbado. E quando eu fui embora, eu mandei uma mensagem pra ela, vai tomar no cu, idiota. Nessa mensagem, no outro dia, ela ainda veio tirar satisfação, falar, por que você ficou grosso comigo quando bebeu, não sei o que. E eu falei, eu não fiquei grosso, você que foi errada comigo e eu ainda quis dar uma lição de moral nela. E a partir daí, ela ficou totalmente estranha comigo, enfim. E nunca mais foi a mesma coisa, ela desanimou, ela não quis mais continuar conversando comigo pela falta de respeito que eu tive com ela, ela estava certa. Aí eu acabei vendo que a minha situação com ela tinha se complicado muito, muito mesmo. E entrei meio que uma espécie de depressão e desespero. A partir desse dia, eu fiquei, acho que cerca de um ano quase, numa depressão. Não depressão da vida, depressão de relacionamento, assim, imensa. Sabe o que você pensar na pessoa
Dia e noite, quando você acorda, quando você vai fazer as coisas, quando você vai dormir. Dia e noite eu ficava pensando, será que eu nunca vou esquecer essa mulher? Será que eu nunca vou superar? E de vez em quando a gente ainda se falava, a gente chegou ainda a dar uns beijos meses depois, a gente se encontrou numa festa, a gente deu uns beijos e reacendeu aquela minha esperança no momento que eu tava começando a ficar um pouco melhor. E eu vi que só foi aquela noite, só foi uns beijos, não rolou mais nada. Depois eu fiquei desesperado novamente, eu comecei a chorar copiosamente. Sabe o que é um ser humano chorar copiosamente por causa de outro ser humano? Eu chorava que nem criança. Eu com 19 anos, eu lembro depois no final da festa também tinha tomado uns negocinhos, tava depois que passa o efeito, né? Você fica numa deprê. Eu lembro que eu fui pra casa esperando o ônibus, chorando, e um cara do meu lado, no ponto de ônibus, que eu pegava o ônibus na época, eu não tinha carro, ia pra festa e voltava de ônibus. Tava certo, tinha bebido também. Eu lembro um cara desconhecido no meu lado falando, não, cara, vai dar certo, tu vai superar ela e tal. Ele nem sabia do que era, mas ele sabia que era por causa de mulher, porque eu tava ali chorando, eu devia estar falando sozinho. Eu lembro do cara me consolando, um desconhecido, vendo um moleque de 19 anos chorando loucamente, no meio-fio esperando o busão. Só sei que essa história se arrastou por meses, a gente ainda se via de vez em quando na faculdade, porque a gente estudava no mesmo horário, era o mesmo curso, ela de uma turma um ano antes que eu, mas quase todo dia eu a via. Aí teve uma festa que foi a última vez que a gente se falou, e nessa festa eu ignorei ela no início da festa, eu cumprimentei a amiga dela e não cumprimentei na frente, sabe quando você passa reto e ignora? Só que eu bebi umas, aí no final da noite eu fui lá trocar ideia com ela, e ela trocou ideia comigo assim, no respeito e tudo mais. Eu achei que tinha alguma esperança ali, porque ela conversou um pouco comigo e tudo mais. E no outro dia eu resolvi ir no MSN falar com ela, era MSN na época, no MSN falar com ela e falar pra gente sair, pra gente se ver, pra gente se encontrar. E ela dando desculpa disso, que não dava por causa da família, que não dava por causa da amiga. Eu falando, não, mas já passou, não sei o quê. E ela dando desculpa. E eu enchi tanto o saco dela, que uma hora ela pegou e falou pra mim, caralho, Cauã, porra, não enche mais o meu saco, eu não quero. Ela foi extremamente sincera comigo naquele momento. Você pode estar pensando, que merda, hein? Mas vou te dizer, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida naquela época, foi aquela mensagem dela. Não enche o saco, eu não quero. Parece duro, mas foi maravilhoso pra mim. Porque naquele momento, eu vou emendar a primeira lição, eu vi que não tinha mais como voltar com ela, que não tinha mais esperança com ela. E o primeiro passo para você superar um relacionamento é você aceitar que acabou. Você aceitar que não tem volta, você aceitar que já foi, aceitar que é daqui para frente, não tem para trás, não tem de novo, não tem repetição. Você nunca vai superar alguém se você ainda tem alguma esperança que vai rolar alguma coisa com aquela pessoa. Se você tem alguma esperança de que vocês podem ter algo novamente. Enquanto você continuar nutrindo essa esperança, você não vai conseguir seguir a sua vida. E a sua vida vai ficar presa, uma âncora, com uma espécie de âncora que não anda para frente. Emendando já essa primeira lição para a segunda lição, o segundo passo para você conseguir esquecer um relacionamento é você não falar mais com essa pessoa. Você bloquear ela das redes sociais, bloquear de tudo. Claro, quem tem filhos vai ter que ter algum contato ali, mas é aquele contato estritamente pelo filho. Bloqueia, não quer saber da vida nada. Se você não tem filho, é muito mais fácil. Bloqueia de tudo, bloqueia o WhatsApp, bloqueia Instagram, evita de ir na mesma, por exemplo, academia que você ia, meu último relacionamento, a gente ia numa mesma academia, a gente treinava junto, ela começou a treinar comigo, e quando a gente terminou, eu continuava na mesma academia. O que eu fiz? Eu mudei de academia, eu fui pra outra academia, eu não quero ir lá ver a minha ex todo dia. Como é que eu vou andar pra frente vendo a minha ex todo dia? É igual você ter uma ferida, você teve um corte, tá cicatrizando e toda hora você fica arrancando a cicatriz, fica dando uma raspadinha nela. Nunca vai curar 100% aquele corte. Nunca. E isso acontece no campo emocional também. Para você conseguir andar para frente, você tem que parar de raspar aquela cicatriz. Os passos mais difíceis já foram dados, que é você aceitar que acabou e cortar qualquer relação. Não que isso vá facilitar a sua vida, que você não vai sofrer depois disso. Não, você vai sofrer ainda, você vai pensar de vez em quando, mas é uma coisa que vai doer, mas você sabe que vai passar. O terceiro passo para você conseguir superar um relacionamento é você se conectar consigo mesmo. Muitas vezes quando a gente está numa relação, a gente fica tão dentro dela que a gente muitas vezes para de fazer coisas que a gente gostava de fazer. Coisas que eram intrínsecas à nossa identidade. Por exemplo, fazer uma luta, jogar um futebol, ir num grupo de amigos, fazer alguma espécie de programa, ir no CrossFit, enfim. Você acaba vivendo uma vida com a pessoa e sua identidade meio que se mistura com aquela pessoa. Eu sou o namorado da tal pessoa, eu sou a namorada do tal cara. Então você tem que conseguir voltar a si mesmo, voltar a ter tua identidade, preencher aquele vazio que aquela pessoa tinha na sua vida. Por exemplo, todo final de semana vocês ficavam juntos. O que vocês faziam?
Ia no mercado junto, ia passar juntos, ia pra praia juntos. Agora é você. E você? O que você gostava? Tocar violão, jogar futebol, nadar, passear? Tem gente que fala, vou pra festa, vou pra farra. Até pode fazer sentido em algum momento, não digo que não. Não é isso que vai te curar, não. Mas estar em movimento também pode te ajudar um pouco. Mas eu evitaria essa coisa de ficar loucão e tal. Não vai fazer bem pra tua cabeça. Quarto passo que você deve dar, aproveitando o conectar consigo mesmo, é cuidar de si. Quantos casais você conhece que começaram a namorar os dois bonitinhos e terminaram os dois gordos? Os dois desmilinguido ou gordo? Sei lá, mal cuidado. A pessoa para de querer ser melhor, para de querer cuidar do seu físico, para de querer cuidar até da sua cabeça, né? De ler, de melhorar, enfim. Eu mesmo, até nesse primeiro relacionamento que eu falei pra vocês que eu tive, que eu fiquei muito mal, uma das coisas que me ajudou muito foi começar a ir pra academia. Eu fiz 1 ano, assim, de academia na época, depois eu parei. Mas me ajudou demais, eu vi que o meu corpo estava melhorando, a minha autoestima estava melhorando, eu estava ocupando minha cabeça com outra atividade, isso era muito bom, na época foi com musculação, era futebol, musculação. Falando em musculação, se você quer começar a treinar ou treina já e quer dar um up no seu treino, você vai lá no meu Instagram que eu falo sobre musculação lá todos os dias para ajudar você. Então, segue meu Instagram. Meu Instagram hoje em dia é voltado para a musculação, que é o que eu vim fazer aqui na Europa, trabalhar com o que eu gosto como personal trainer. Então, vai lá no meu Insta. Mas se você não quer musculação, você pode começar a correr, você pode começar a nadar, mas cuide de si, cuida da sua barba, cuida do seu cabelo. O quinto passo para você superar um relacionamento é você se conectar com Deus. Ah, Cauã, lá vem o papo religioso. Todos nós temos um vazio dentro de nós mesmos que a gente vai tentando preencher com coisas da vida. A gente vai tentando preencher com pessoas, a gente vai tentando preencher com compras, com conquistas, com filmes, com pequenos prazeres, bebida, festa, enfim, mulheres, ficando com mulheres, pessoas, relacionamentos rápidos, mas a gente tenta preencher um vazio dentro de nós, mas tem um vazio dentro de nós que só vai ser completamente preenchido com Deus, não tem como. E mesmo se você não acredite em Deus de uma forma religiosa, sim, tem uma inteligência suprema no universo, que você pode chamar de inteligência suprema ou outra. Peça para Deus ou para essa inteligência suprema do jeito que você quiser preencher o teu coração. Isso vai te ajudar demais a conseguir superar, aprender que você é filho amado e que você tem valor. Um dos ensinamentos de Jesus é pra gente amar ao próximo como ama a si mesmo, pra gente se relacionar com as pessoas, né? Várias passagens ali do Novo Testamento de Jesus falando sobre a gente ser bom com as outras pessoas, sobre perdoar, sobre orar pelos nossos inimigos. Isso é muito importante, ter boas relações te ajuda, né, a se sentir bem, porque quando você tem boas relações, é bom com as pessoas, você perdoa, você é perdoado, o seu coração se preenche. A palavra de Deus, que Deus falou para fazer isso, são coisas boas que fazem bem pro teu coração. E ao mesmo tempo você pode orar e pedir para Deus orientação, pedir para ele preencher esse vazio que tem dentro do peito, que às vezes a pessoa está em depressão, você tinha um vazio muito grande. Além dos tratamentos que você pode fazer físicos, a parte espiritual é muito importante. Tem um mundo espiritual aí por trás, a gente não dá muita atenção para isso, mas existe, então dê atenção para a tua espiritualidade também. Ore todos os dias, peça para Deus estar contigo, te dar sabedoria. Tenho certeza que com o tempo ele vai trabalhando dentro de você e você vai melhorando. Bom, pessoal, esse era o vídeo de hoje. Eu quero que você comente aqui embaixo como você superou a sua ex, ou se você está nesse processo, comenta aqui embaixo como é que está sendo esse processo. Conte uma história interessante, eu quero saber aqui no comentário. Se você não deixou o like no vídeo, deixa o like no vídeo, meu filho. Se inscreve no canal. Muito obrigado pela atenção, forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Me segue lá no Instagram se você quer, treinar, botar o shape. Tamo junto. Tchau, tchau.